Fala galera, aqui é o Pedro, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje estamos aqui para realizar um top 5 de HQs. E gente, eu coloquei muitas regras nesse top 5 que eu tô até me arrependendo. Eu coloquei muitas regras, provavelmente próximo ano eu não vou estar com tantas regras, ou fazer mais de um talvez, mas é que eu me limitei muito nesse daqui, me limitei muito. Quero que vocês entendam isso, beleza? Mas tá, eu vou explicar pra vocês as regras primeiramente. Vamos começar com isso daqui. Essa HQ tem vídeo no canal, né, Pedro e tal. Ela tá no seu top? Não. E ela não pode participar por certos fatores. Eu peguei aqui a HQs de exemplo. Essa daqui por quê? Reparem num detalhezinho. 2024. Não se pode ter leituras de outros anos. Então, para 2025, só HQs de 2025. Então, essa daqui foi descartada. Ó, já tá aqui uma das regras que teve. Continuando. E uma coisa, isso aqui também são pequenas homenagens para HQs que não puderam estar. Continuando, nós temos essa daqui que, adivinha só, é uma HQ que infelizmente não pode participar, porque eu resolvi colocar aqui as séries mensais, bimestrais, coisa assim, que é de um a sei lá quanto, não podem participar do top. Sim, não podem. Então, eu tenho edição 1, edição 2, eu posso colocar a minissérie do Wolverine? Não, nesse da minha listinha de top, só posso colocar histórias em teoria fechadas, ok? Então, infelizmente, eu não posso colocar isso. E, gente, ao mesmo tempo que eu digo que são as melhores HQs, também tem que ser as melhores leituras. Como assim? Essa daqui é uma HQ que eu não finalizei ainda. Então ela não pode participar do meu top. Pedro, Superman As Quatro Estações é uma das melhores histórias do Superman e tal. Foi mal. Não li ainda completo. Então não pode participar. Eu acho que isso aqui é algo um pouco óbvio, né? Então, infelizmente, por eu ainda não ter lido Superman As Quatro Estações, ainda não pode entrar em top. E infelizmente não vai poder participar do próximo top, do próximo ano se seguir essas mesmas regras, né? Mas é uma HQ interessante. Todas essas HQs que eu mostrei pra vocês brevemente são interessantes. Foi para exemplificar um pouco as regras e aproveitar e fazer umas pequenas homenagens. Mas agora, vamos lá. Hoje é top 5, galera. Top 5 HQs. O que a gente pode esperar? HQ boa. Mas eu vou logo dizendo aqui uma coisa, que esse ano eu comecei a pegar as HQs mais pro... meio pro final, vamos dizer assim. Então muitas HQs mais pro começo do ano. Até no meio do ano eu acabei não pegando. Então aqui vocês vão ver mais HQs de final de ano mesmo. Só que dessas daqui eu peguei as melhores, obviamente, né, galera? Então vamos lá. Em quinta posição, eu coloquei um que eu gostei muito e tá me fazendo querer assistir a série. Como assim, Pedro, a série? Que é o seguinte, eu gosto de Power Rangers. E eu quero, aliás, ter HQ de Power Ranger. Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu quero algum dia ter aquelas HQ de Power Rangers que já existe. Principalmente aquela do Tommy Oliver, mas... continuando, o que acontece? Teve uma HQ que lançou recentemente que eu pensei, eu vou dar uma chance porque é um pouco parecido com Power Rangers, mas nem é igual, mas tipo, só por questões disso eu sinto que vai ter umas piadinhas boas, tudo. E eu estava certo. Vingadores versus Ultraman. Ultraman eu nunca assisti, admito. Vingadores eu conheço, mas Ultraman eu nunca vi. Isso aqui me fez querer conhecer Ultraman, porque aqui explorou um pouco do universo do Ultraman que eu não conheço. Eu pude entender coisas que eu nunca nem vi. Então, essa HQ me interessou pra eu ir explorar o mundo do Ultraman. É uma HQ que começa e termina nela. Tem 4 edições aqui, essa história e é completinho. Esse é um fato que eu devia ter falado talvez, mas tipo, não pode HQ de edição, mas se for uma HQ que já vem todas as edições da história, assim, pode. Por exemplo, outro aqui é o Superman As Quatro Estações, que vem a historinha completa. Todas as edições aqui também. Então é isso. Essa HQ é interessante porque até mesmo eu que não entendo nada de Ultraman, eu consegui entender o contexto do universo dele. Graças a essa HQ. E isso foi o que me provocou a querer dar uma chance para Ultraman. Planejo assistir. Então, aqui nós temos uma HQ bem interessante, fazendo várias piadas das boas. O Homem-Aranha referenciando aquele Homem-Aranha Super Sentai. Então, tipo, tem várias coisas legais dessa HQ. Como eu sou alguém que nunca nem viu Ultraman, talvez essa HQ fosse em uma outra posição pra mim. Porque, Pedro, você e tal, não acha que ela deveria ficar mais acima? Se eu conhecesse Ultraman, provavelmente ficaria acima.
Só que eu não conheço Ultraman. Eu conheço Power Rangers, até conheço um pouco de Kamen Rider, mas Ultraman eu nunca vi. Se eu tivesse visto, ele eu acho que poderia sim ter subido aqui a posição. Pelo menos ele teria, eu acho que, subido uma posição, porque eu vou ser sincero, ele originalmente estava em quarto lugar, mas quanto mais eu pensei, mais eu resolvi deixar ele nessa posição. E falando em quarto lugar, vamos para ele. Que o quarto lugar é uma HQ bem especial. Literalmente está até no título aqui, né? DC Sem Limites Especial. Essa HQ, ela é bem legal na seguinte característica. Ela é uma HQ de origem pro universo absoluto. Então, tipo, você vai entender um pouco como é que surgiu o universo absoluto atual da DC, tudo é bem interessante isso. Só que uma coisa que eu gostei muito são as perspectivas, porque aqui tem duas histórias, mas que tá contando uma só. No ponto de vista da Liga e outra no ponto de vista do Darkseid. Gente, não é a melhor HQ do universo. Aliás, a listinha em si é até um pouco mais fraca quando vocês forem olhando aqui. Eu gosto de histórias também meio simples. Eu gosto disso aí também. Vocês vão ver aqui o segundo e terceiro lugar, como é que tá. Mas, essa HQ conseguiu sim chegar na posição de quarto lugar. Porque eu achei interessante essa questão, porque a gente pôde ver tanto pontos de perspectiva do vilão quanto do herói. Porque normalmente, quando a gente vai ver um filme ou série, a gente tá vendo a perspectiva de um personagem. Nessa aqui, a gente tem as duas perspectivas, então eu achei interessante. É uma ideia que eu achei bastante interessante e eu gostei dessa HQ. Pude ver um pouco da origem do universo absoluto, tanto um pouco de vista da Liga quanto do Darkseid. Eu admito, a do Darkseid eu gostei mais da história. Da Liga, tipo, eles formando a nova equipe da Liga, enquanto o Darkseid ele vê os movimentos dele para ficar cada vez mais forte. Então, eu particularmente gostei sim dessa história e eu acho que sim, ela mereceu essa posição. Lembrando, todas essas HQs estão no top 5 não é porque, uma é mais inferior, é eu tive que preencher espaço. Não. Eu escolhi 5 das melhores HQs fechadas que eu consegui esse ano, que são desse ano. Eu, por exemplo, tenho outra HQ ali que eu poderia ter colocado, que eu já li, que é fechada a história, mas eu resolvi não botar. Por que PC não botou? Porque aqui eu quis deixar bonitinho. Então, todos esses daqui eu recomendo para todo mundo que vocês estão vendo. Mas, continuando. Agora vamos pro terceiro lugar. E galera, o terceiro e segundo lugar foi uma confusão. Foi uma confusão. Porque os dois, eu vou ser sincero, são duas HQs que eu recomendo para todo mundo. Como assim, Pedro? Esse resto aí, você não recomenda para todo mundo, não? É que essas outras histórias são um pouco mais difíceis de recomendar, principalmente o primeiro lugar, porque, tipo, às vezes você já tem que conhecer o personagem para entender um pouco o contexto. Tipo, eu considero um pouquinho que você tem que conhecer o Darkseid nessa HQ. A dos Vingadores Ultraman eu não sinto tanto isso, porque eu não conheço o Ultraman, mas eu consegui aproveitar muito bem a leitura. Mas o que acontece? Essas próximas duas, elas são simples no ponto de... você tá começando a ler agora? Lê essas duas histórias. Nesse ponto, tá dando pra entender? E eu gosto de historinhas simples assim, começo, meio e fim, eu adoro. Mas tá, vamos lá então. Aquele que ficou em terceiro e quase foi segundo lugar é uma HQ meio grande, galera. Superman, herói para todos. Olha isso daqui. Só por causa de vocês não entenderem o tamanho, deixa eu pegar essa daqui, que é o tamanho de uma edição comum. Tá dando pra entender, né, meu povo? Deixa eu colocar de volta essa daqui. E bom, essa HQ, aliás, tem uma ótima contracapa. E bom, galera, por que, Pedro, você colocou essa HQ só pelo tamanho? Não! Eu gostei que nessa HQ a gente pôde ver um pouco. Deixa eu colocar aqui. A gente pôde ver um pouco da própria história do Superman. E, tipo, não é algo só, tipo, aquilo dali. Não, literalmente a história dele é recontada. Vamos dizer assim. Quem já leu o HQ entende o ponto que eu tô querendo dizer. E depois a gente vai a verdadeiro passado dele, brevemente. Aí ser mais rápido, mas, tipo, eu gosto que aqui mostra um pouco da importância do Superman, do Homem de Aço. Porque em um determinado momento ele some da HQ e depende da Liga, mas a Liga não consegue porque tá sendo super. Pedro, então o Superman é aquele que vai acabar com tudo? Não, a gente tem várias cenas épicas aqui de outros heróis. Muito bravos. Só que o Superman também é muito importante na equipe, cada um tem sua parte importante. E aqui a gente pode ver vários momentos da própria Liga. Não foram um destaque, aqui é uma HQ do Superman, lembre-se disso. Mas a gente pode ver até a própria Liga se organizando, tudo, e é uma HQ bem legal. É uma HQ que eu recomendo sim para todo mundo, principalmente para os que estão começando. Para quem é colecionador aí, eu acho que deveria também pensar em pegar. Eu não sei se esse tipo de HQ é de relançar,
Pelo menos desse formato assim. Eu não sei se é de relançar. Pelo menos eu nunca vi uma desse tamanho antes. Eu sei que existe uma outra que é de capa dura, que é uma do Superman feita pelo Alex Ross. Eu acho que vocês sabem qual é. Qualquer coisa tá aí a capa. Mas essa aqui é a minha primeira nesse formato, tudo. E é uma história divertidinha. Começo, meio e fim. Eu curti. Não digo que é a melhor história do mundo do Superman. Não digo isso. Mas é uma história boa. É uma história bacana. Tipo, eu não vou dizer que, nossa, meu top um. Não, não vou dizer que tá nesse nível, não. Eu não vou dizer que tá nesse nível. Foi mal, mas é uma história boa. Eu reconheço isso, mas dizer assim, não, não tô dizendo isso não, galera. Mas tá, continuando, nós temos o meu top 2. Pedro, você não pode colocar essa, edição 19. Essa daí é de uma coleção. Você não pode colocar, Pedro. Gente, essa HQ foi muito injustiçada. Ela é uma HQ do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, um especial dos dois, tá até aqui atrás, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Não é a edição da minissérie do Lanterna. Eles, ao invés de lançarem como uma HQ especial, eles colocaram lá na minissérie. Gente, ao invés de ter um lançamento comum essa HQ, eles pegaram e colocaram na minissérie. Isso aí me quebrou muito. Mas tá, falando dessa HQ, essa e do Superman, são duas histórias simples, começo, meio e fim, que eu recomendo pra todo mundo. Aqui a gente pode ver a dupla do Arqueiro e Eterna, a gente pode ver o Slade Wilson no começo de carreira. Tem vários fatores bem legais nessa HQ. E tipo, é uma história simples, mas espero chegar no ponto de segundo lugar. Porque, gente, essa daqui é uma história das poucas que eu digo, ok, eu vou e fico relendo. Porque eu gostei tanto dessa história que não é piada. Eu tenho um péssimo costume que eu não gosto de ficar relendo, porque eu, em teoria eu não tenho tempo e tal. Só que o que me ajuda a ficar relendo essa HQ, ela é fina. Tipo, ela tem 48 páginas. 48 páginas. Eu consigo pegar e reler ela várias vezes. É isso que eu gosto. E não é uma história grossa que eu tenho que passar horas para poder ler. Não, aqui é uma HQ simples que eu consigo ler várias vezes. E eu gosto disso. É uma HQ que me diverte muito. E agora, vamos para o último. Vocês estão prontos? Não sei, eu não tô ouvindo vocês. Bom, mas vamos amanhã, né? Tchau, galera! Gente, vocês acharam que eu ia fazer isso? Gente, eu não vou parar o vídeo assim do nada, gente. Vamos lá. E bom, galera, HQ que ficou por último. Esta. Batman. O Tormento, né? Tormento do Morcego Humano. Por um momento fiquei em dúvida. O Tormento do Morcego Humano. Pedro, Batman, é sério isso? Tinha que ser Batman, né? O maior herói de todos. Gente, essa HQ, o que ela me faz gostar muito dela é o que nós temos aqui, gente. Vamos lá, Batman, o Tormento do Morcego Humano, né? O que vocês devem esperar, tipo, o Batman indo atrás do morcego humano, curar ele, tipo um episódio aleatório de The Batman, né? Vamos dizer assim. Mas, gente, nessa HQ, eu vou logo dizer uma coisa. O Batman não é protagonista. O quê? Galera, ó, vou até ajudar vocês aqui no negócio. Olha o título original. Não tem Batman. O título original é só Homem-Morcego. Eles adicionaram o Batman aqui para poder fazer venda. O Batman não é o protagonista dessa história. O protagonista é o morcego humano. Ele tentando se curar. É isso que eu gostei dessa HQ. É claro, o Batman aparece e tal. Tem uma saguinha aqui do Tormento do Morcego, eu ia dizer agora, com essa mistura das palavras. Do morcego, do humano, com o Batman. Tipo, o Batman quer curar ele. Ele já não confia mais no... Agora esqueci o nome do cientista aqui, com o morcego humano. Eu vou dizer assim porque eu agora esqueci o nome dele. Ele não confia mais nele porque ele tava de boa, vivendo em casa, tudo. Mas não consegue mais confiar nele, que ele tá se transformando, tudo. Ele agora, tipo, quer fazer que o morcego humano seja preso no asilo, se não me engano, e ele vai curar ele. O cara não aceita. Ele quer se curar, ele quer que o seu casamento dê certo, porque o casamento também tá desmanchando por conta dessa questão. Então, tipo, eu gostei de ver esse lado mais humano dele. Porque é uma coisa que normalmente é deixado de lado, eu até mesmo admito. Uma coisa que eu tinha esquecido que tem nessa HQ. Eu não lembrava que o morcego humano era pra ajudar pessoas com problemas de audição. Eu acho que é problema de audição, se não me engano. Eu já li tem um tempinho a história. Li mês passado e tem outras HQs pra ler também, galera. Foi mal aí. Acho que era audição. Gente, a ideia, o começo desse projeto de morcego humano era
fazer que as pessoas que têm problema de audição voltassem a escutar. Aí tem uma irmã surda e ele queria fazer ela voltar, em teoria, escutar. Então, tipo, é uma HQ que eu gostei muito de ver na perspectiva do vilão, que na visão dele, ele é a pessoa boa. Ele quer se curar, ele quer ajudar os outros ainda, da maneira dele. Mas eu gostei disso. De verdade mesmo, essa HQ, ela pode, talvez, estar muito elevada. Tem um tempinho já que eu li acho que em novembro, ou começo de dezembro, tô começando a misturar as datas de lançamento. Eu sei que eu peguei ela no lançamento, chegou aqui na banca, comprei e li. Mas é uma HQ muito boa do Batman. É uma das poucas HQs que eu tenho capa dura aqui da DC. Eu tenho mais da Marvel. Mas também nem posso dizer, nossa, eu tenho uma infinitude de Marvel capa dura. Mas, gente, aqui vou ser sincero. Essa daqui, atualmente, é minha HQ mais cara que eu já paguei. Não é nem piada, vocês podem dizer o que quiser. R$ 74,90. Vocês podem dizer, Pedro, tem HQ aqui, ó, tem um ônibus, tudo. Gente, eu não tenho essas condições de tudo, não. Quando é pra pegar algo caro, normalmente vai pros bonecos. Então, eu tento economizar um pouco, controlar aqui os gastos, mas não é fácil, não é fácil. Aí, normalmente, eu pego HQs um pouco mais baratas. Essa daqui do Morcego Humano me ganhou pela capa e a história me surpreendeu. Adorei a história. Então, tipo, ela chegou no posto de primeiro lugar. Então, eu realmente recomendo muito pra vocês, não é só ela. Recomendo todas as outras. Essa do Arqueiro Verde com lanterna. Recomendo muito essa daqui que eu já vi que tá sumindo já das bancas, tudo. Que essa daqui é Superman Herói para Todos. Recomendo ela. Essa daqui que já é um pouco difícil também de achar. É mais fácil achar online, que é o Sem Limites. Também estou recomendando essa daqui que é lançamento. Ultraman vs Vingadores. Também recomendo ela. Tudo isso daqui são HQs que eu recomendo, mas não é só elas, galera, que eu tenho aqui. Eu tenho outras. Eu, por exemplo, repito aqui um ponto, deixa eu pegar aqui outro agora só pra exemplificar. Todas as HQs aqui de minissérie do Universo Absolute vale a pena. Todas que eu tenho até agora do Batman, Superman e Mulher Maravilha vale a pena. Só que o que acontece? Eu me limitei aqui, como vocês puderam ver, a fazer coisas de um HQ que tenha começo, meio e fim. E não pode ser uma série, tem que ser desse ano. Próximo ano, eu vou me organizar de novo para fazer o top. E eu espero poder fazer um top 10. Eu resolvi fazer um topzinho porque era mais fácil de organizar. Mas eu vou tentar no próximo plano organizar para que seja um top 10, já que eu fico pegando HQs ao longo do ano. Mas como esse ano eu comecei mais pro finalzinho e tal, e o dinheiro também não ajuda muito, eu resolvi realmente fazer o top 5 que era mais fácil de organizar, mas eu, sendo sincero aqui com vocês, esse ano foi bacana, assim, pras HQs. Eu comecei a acompanhar mais pro final, sim. Mas o que eu tenho aqui, nossa, é incrível. Sinceramente, essa daqui é uma das minhas histórias favoritas do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde. Tipo, obviamente, eu prefiro uma certa historinha deles andando aí pelos Estados Unidos, eu acho que vocês sabem qual é. E eu tenho até essa HQ aqui na coleção. Mas, tipo, essa HQ a gente pode ver um pouco da dupla e eu achei muito bacana o jeito que foi feito aqui. Mas tá, eu tô indo agora um pouco além do que é o vídeo. Aqui é um top 5, tá feito. Próximo ano, se quiserem dar ideia de como pode ser aí nos comentários o top 5. Pedro, coloca as minisséries como sendo uma só. Ou separe só um volume específico da minissérie. Tipo, nossa, Pedro, esse Batman Absoluto volume 7. Eu tô dando um exemplo aqui aleatório, só pra vocês entenderem. Esse volume 7 é o melhor de todos. Coloca ele aí no seu top 5. Aí eu vou e pego o volume tal, X, Y, Z. Ou eu coloco tudo pra apresentar a minissérie como um todo, tipo, todos os volumes. Pode colocar ou não dos próximos anos. Se quiserem, podem comentar aí pra ajudar um pouco. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E é isso, galera. O ano tá acabando. Até a próxima. Fui!